Acordo histórico ou promessa vazia? Palestinos avaliam anúncio de cessar-fogo entre Israel e Hamas. Anúncio foi celebrado por palestinos, muçulmanos e cidadãos de todo o mundo. Há, porém, um grande clima de desconfiança em torno do compromisso de Israel de cumprir o cessar-fogo, que se tornou realidade aí. Gui, quais são os destaques que você traz? Daqui a pouco a gente vai trazer a nossa diretora de jornalismo aqui, a Vanessa Martina Silva, para comentar também. Sim, então, essa matéria, né? Inclusive, a gente recebeu comentários nas redes, teve um comentário falando que a gente deu barrigada. E, na verdade, né? Bom, talvez deveria se ter esperado, né? Talvez um posicionamento do Netanyahu, mas esse acordo ele foi negociado com muitas partes. Foi de fato negociado com representantes de Israel, representantes do Hamas, mediado pelo Catar, pelos Estados Unidos e pelo Egito. Então, assim, não foi uma conversa de bar, correto? E aí, depois da confirmação, depois da comemoração a nível global sobre esse acordo de cessar-fogo, Israel vai e faz um ataque. E culpa, no caso, o Hamas, né? Responsabiliza o Hamas pelo ataque que eles fizeram, matando 113 pessoas, sendo 27 crianças, né? Pelo menos 27 crianças, quando a contagem estava em 80, talvez seja mais. E foram 50 ataques. Então, foi feita de fato uma negociação. Essa negociação ela foi praticamente confirmada, inclusive pelos Estados Unidos e pelo Trump e pelo Biden, né? Que infelizmente ainda, né? A opinião deles tem um peso. Então, né? Isso prova que não foi um achismo, mas Israel já desrespeitou o acordo. E aí, né? No caso a matéria, né? As fontes que nós trazemos ali, o Ali de Rabah, a Mira El Khalili, eles apontam justamente que era de se esperar que Israel não cumpriria. Quando a gente olha para Israel em relação ao acordo que foi feito com o Líbano, quando a gente olha os movimentos de Israel ali no Oriente Médio, não só no Líbano, em Gaza, como também na Síria, fica difícil de imaginar que Israel simplesmente cessaria os bombardeios e aceitaria as outras condições, né? Que a gente pode falar daqui a pouco também. Então, enfim, né? Talvez a verdade é que não haja surpresa, né? Talvez, inclusive, para nós que escrevemos essa matéria, não há surpresa. Esse é o ponto. Vou trazer aqui agora a Vanessa. Vanessa, seja muito bem-vinda. O que você pode trazer para a gente aí sobre essa matéria? Gente, muito boa noite, boa sexta-feira, é ótimo estar aqui com vocês. Bom dia, Van. Boa noite, não. Eu falei boa noite. Desculpem. Ela não dorme, gente, é por isso. Bom dia, gente, bom dia. Bom, vamos começar com a história da barrigada. Gente, não foi uma barrigada, tá? Por que não foi uma barrigada? 1, Israel aceitou o acordo. 2, o Hamas aceitou o acordo. 3, o acordo tem o aval dos 2 presidentes dos Estados Unidos. O que está saindo e o que está entrando, Biden e Trump. Então, não é uma barrigada. O acordo foi firmado. Era necessário que Israel, no entanto, o Congresso de Israel chancelasse, avaliasse, né, enfim, aprovasse lá, colocasse, desse sua chancela. Então, esse era o próximo passo. O acordo estava firmado. O Congresso de Israel precisaria ratificar o acordo, mas o acordo já existia. E aí, o breaking news de hoje é: o Congresso israelense aprovou nessa sexta-feira, né? Eles estão bem adiantados com relação a gente, então aprovou o cessar-fogo. Por que isso já era esperado? Porque Israel fica numa pressão gigantesca, já que tanto o Biden não conta, né? Mas tanto o Biden quanto o Trump, eles foram partícipes da construção dessas negociações. Então, Israel ia fazer o quê? Não importa, Trump, eu vou aqui continuar fazendo o extermínio independentemente da sua posição. Eles não podem, porque eles dependem financeira e belicamente dos Estados Unidos. Então, Israel sozinho não faz uma guerra. Por isso, não é uma barrigada. É uma matéria jornalística muito bem apurada, inclusive, e que falou com muita gente. Esse é o primeiro ponto. Aí, há uma outra questão em torno dessa matéria, que é: ai, meu Deus, mas vocês divulgaram isso. Quando saiu a matéria? Foi na quarta-feira, né?
Dia 15. Dia 15, quarta-feira. Então, na quarta-feira saiu o acordo. E aí, horas, assim, não é questão de dias, não. Horas depois do acordo, Israel continuou matando, né? E matou, parece que aí, umas quase 80 pessoas, 60, uma coisa assim, pessoas ainda na faixa de Gaza. Estava previsto, gente. O acordo só passa a valer a partir de domingo. Isso também está na matéria, né? O acordo... Não, não pode ter tido de acordo fechado. Todos foram muito precipitados na mídia. Bom, essa é a sua opinião, André. Respeito, mas jornalisticamente a matéria está correta, tá? Enfim, então, como o acordo ele só passa a valer a partir de domingo, então, digamos que é justamente para isso que serve um acordo que é fechado agora, mas ele tem uma validade a posteriori, que era justamente para Israel, digamos que, terminar certos trabalhos, né? Então, ali teve esse extermínio de mais 80 pessoas, e é possível que de hoje até domingo a gente veja mais escolas, crianças e etc., sendo assassinados. Por quê? Porque essa é a pressão que Israel vai exercer em cima do Hamas. O Netanyahu ontem, e isso gerou muita atenção, o Netanyahu ontem, ele disse que o Hamas estava descumprindo os princípios do que havia sido acordado, e aí, em cima disso, Netanyahu adiou a votação na Duma. Não, na Duma não. Adiou a votação no Knesset, né? Knesset, que é de Israel. Por que isso aconteceu, né? Por que Netanyahu fez isso? Porque ele está, após firmado o acordo, ele estava numa pressão interna muito grande das alas da extrema-direita. Então, as negociações que aconteceram dentro de Israel, aí, né, entre quarta e sexta, foram muito intensas. Teve ministro que disse que ia se demitir. Então, essas alas mais radicais também ameaçaram deixar o governo. E Netanyahu precisa do apoio dessa ala mais à direita, dessa ala mais extremista, para poder se manter no governo. É um governo super frágil, né? Porque não tem o apoio popular, porque está muito questionado por conta de corrupção. A operação em Gaza tem muito apoio popular, mas o Netanyahu não, porque o Netanyahu tem aí muitas investigações com relação à corrupção e outros tipos de investigação em torno dele, tá? Então, é isso. Foram negociações intensas, foram diálogos intensos dentro da política israelense, até que, por fim, hoje, o Congresso israelense chancelou os termos do que foram acordado já. Há que esperar, porque, como diz aí o Gabriel Duarte, nós não podemos confiar em Israel. Ninguém pode confiar em Israel. O cessar-fogo que foi acordado, como o Guilherme falou, o cessar-fogo que foi acordado com o Líbano não foi respeitado. Não foi minimamente respeitado. Mesmo após o início do fim, né, o início do fim das hostilidades, Israel continuou bombardeando o país. Então, o que é importante agora? A pressão da comunidade internacional sobre Netanyahu. E mais importante é isso, que Trump não está a fim de manter essa guerra. Isso significa, então, que essa guerra, ela, do jeito que está, ela pode mudar, podemos ter outras performances de Israel de outras formas, mas da maneira como está, essa guerra dificilmente vai continuar. Isso é interessante porque, não sei, aí, meados do ano passado, quando a gente discutia essa questão de, meu Deus, mas quando vai acabar o genocídio? Quando vai parar essa guerra? No momento em que o mundo não aguentava mais ver as atrocidades que estavam sendo cometidas por Israel na faixa de Gaza e também na Cisjordânia, né? Então, em algum momento eu falei isso. O único que pode parar essa guerra, por incrível que pareça o paradoxo, é Trump. E efetivamente parece que é ele mesmo que vai agora botar ao menos um ponto e vírgula. A gente não sabe se isso é um ponto final, mas ao menos é um ponto e vírgula. Espera-se que isso aconteça a partir de domingo.
Gui, você quer falar um pouquinho também sobre... A gente deu na matéria um comentário do Issam, né? Que ele tá lá em Gaza e tal, e ele manda um comentário até exclusivo para a matéria. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, ele comenta, né, sobre a esperança que esse acordo suscitou, né, nos palestinos. A gente, inclusive, viu os vídeos das comemorações e que era uma oportunidade, né, de estar reencontrando, inclusive, se reencontrando com aqueles que a guerra e as barreiras geográficas separou. Eu só queria comentar também em relação a uma coisa que o Alid ele traz na matéria, e isso também serve para a gente, às vezes, ficar com o pé atrás e tentar entender até que ponto esse cessar-fogo seria ou significaria o fim da violência, né, do massacre contra os palestinos. Então, tem uma frase que, inclusive, abre a matéria que é: temos cessar-fogo após cessar-fogo, sempre com o prenúncio do próximo genocídio, do próximo extermínio, da próxima matança de palestinos. Aqui nos levará uma interminável sequência de cessar-fogo. Absolutamente nada. Então, o Alid ele aponta o seguinte: para que de fato haja, né, o que precisa ser feito ali para que pare o massacre, são várias condições. Primeiro, o reconhecimento do Estado palestino, a retirada de todos os soldados israelenses de Gaza, a retirada dos colonos da Cisjordânia, que o Hamas faça parte de um governo, né, de um futuro governo. Inclusive, tem uma questão sobre um acordo que foi fechado em Pequim no ano passado, né, que fala sobre o Hamas, o Fatah, fazerem parte fazerem parte de um governo nacional na Palestina. E todas essas condições são negadas pelo Netanyahu. Então, isso nos traz a pergunta, né? Tá, vai ocorrer o cessar-fogo, mas e o restante das hostilidades, né? Israel vai continuar, por exemplo, controlando, né, com seus militares Gaza, né? Então, isso serve para a gente, né, justamente questionar e exigir que não haja apenas um cessar-fogo, mas que haja um reconhecimento do Estado palestino pelos Estados Unidos. Inclusive, o Alid ele pontua isso, né? Ele até fala: o problema não é Israel, o problema são os Estados Unidos. Eles precisam reconhecer o Estado palestino para que, de fato, haja o total fim desse massacre. Queria aproveitar que a Vanessa está aqui, a gente trazer um assunto também, Ivan. Muita gente tem falado, isso é uma coisa que divide, que não há mais como ter uma solução de dois estados, que isso é, depois do avanço desse genocídio ser tão grande, em grande escala e repercutir tanto, que isso acaba se tornando inviável agora de qualquer forma. Você acredita nisso ou você acha que ainda dá para pensar nessa solução? Tá sem o microfone desligado, Ivan. Cara, excelente questão. Na matéria, que eu acho que eu recomendo as pessoas lerem, porque ela está bem completa, traz bastante visões aqui a respeito disso. Então, nesse texto que você mostrou, né, a gente coloca aqui que teve uma reunião em Oslo, e essa reunião ela foi mediada. Ela foi mediada pela. Cadê? Ai, gente, estava aqui a informação. Enfim, mas que teve uma reunião em Oslo, na Noruega. Não, perdão. Também nessa quarta-feira, enquanto as negociações da Noruega... É isso mesmo. Então, a reunião em Oslo contou com a participação do ministro das Relações Exteriores da Noruega, do primeiro-ministro palestino Mohammed Mustafa e do coordenador especial da ONU para o Oriente Médio, Thor Winsland, diretor da UNRWA. Essa reunião ela tinha justamente a intenção de discutir a formação do Estado palestino. Esse é o tópico mais difícil. Essa é parte do terceiro ponto. Ai, Vanessa, mas como que vocês divulgaram isso? As reuniões para esse cessar-fogo, elas foram sediadas, né, foram realizadas pelo Catar. Então, foram realizadas em Doha. Quem anunciou o acordo foi o Catar. Foi o primeiro-ministro do Catar. E ele explicou quais são os pontos, né, o passo a passo. Primeiro momento,
libertação de reféns, um segundo momento é a devolução dos restos mortais. Então, tem várias coisas que vão acontecendo, que devem acontecer, chegada de ajuda humanitária, etc. Mas o terceiro ponto é o mais importante, que é justamente a questão da formação do Estado palestino, né? Então, caminhar nesse sentido, avançar nesse sentido da formação do Estado palestino e de uma liderança, de um governo para a Palestina. Isso vai ser muito difícil. Então, o cessar-fogo, Israel deixar os bombardeios é muito difícil, mas além da guerra no âmbito do território, das mortes que estão sendo realizadas, nós temos uma questão além, que é a guerra política. Então, vejamos, existiu uma eleição na Palestina na qual o Hamas ganhou da autoridade palestina. E essa eleição democrática, ela foi invalidada totalmente por Israel, pelos Estados Unidos, que não aceitaram o resultado. Então, o Hamas, além de ser um braço armado, ele é um partido político, ele é uma força política dentro de Gaza. Mas ele foi impedido de controlar, de administrar, né, ali a região, que neste momento não dá para chamar de país, foi impedido por uma manipulação, por uma intervenção, por uma ingerência israelense estadunidense. Bom, Israel quer o fim do Hamas, né? Dentre as premissas para essa guerra estava a destruição, a aniquilação do Hamas, coisa que Israel nunca conseguiu. E não vai conseguir. Só que agora eles querem o Hamas fora do governo. Então, como se darão essas negociações para que o Hamas integre ou não o governo? Como vai ser a conformação dessa gestão palestina? Isso ainda é muito nebuloso. E aí, respondendo efetivamente a pergunta, é possível, é viável 2 estados? Eu vou dar a resposta que não é uma formulação minha. Eu sou incapaz de chegar a essa formulação, tá? Não é viável. E aí, vocês podem, quem tiver interesse, procurar aí as visões do Breno Altman a esse respeito. Ele explica muito bem por que não é viável. Então, quem quiser se aprofundar, eu recomendo muito. Ele tem vários vídeos explicativos sobre isso. Resumidamente, a questão é: Israel colonizou muitas áreas da Palestina, e eu digo colonizou no sentido clássico, né? O nome, inclusive, das pessoas que tomam as áreas palestinas é colonos. Então, os colonos israelenses ocuparam muitas áreas dentro da Cisjordânia. A Palestina histórica, que foi a que foi acordada na ONU, é a Palestina de quando a gente fala da solução dos 2 estados. É a Palestina histórica, que foi referendada pela ONU quando decidiu pela criação de Israel. Então, existiria Israel e a Palestina. Aquela Palestina não tem como, porque Israel adentrou, roubou, furtou. Furtou não, roubou mesmo, né? Muitas áreas, muitos territórios palestinos. Então, como agora vai ser possível expulsar todos os colonos? Compreende? Para voltar a uma Palestina histórica. Além disso, a questão de Jerusalém. Ninguém quer abrir mão de Jerusalém, e a Palestina não vai abrir mão de Jerusalém. Historicamente, Jerusalém esteve controlada por palestinos, e ali era permitida a profissão das 3 religiões monoteístas: o judaísmo, o islamismo e o catolicismo. Não é o que Israel quer para Jerusalém, compreende? São questões muito delicadas, são questões políticas, e aí entram num processo que é quem vai ter a força de obrigar Israel a voltar aos marcos da Palestina histórica, né? Da Palestina dos acordos firmados na ONU. Essa é a dificuldade. Então, é muito difícil pensar que possa existir a solução de 2 estados. Se não serão 2 estados, então o que seria? O mais viável, provável e realizável seria um único Estado. Um Estado, 2 povos. Então, Israel, como conhecemos hoje, deveria dissolver-se, deixar de existir, para a existência de um outro Estado. Um Estado no qual os árabes muçulmanos possam ter direitos. Hoje,
um palestino que more em Israel não tem os mesmos direitos que um israelense. O sistema de apartheid é real, é verdadeiro, assim como houve um sistema de apartheid na África do Sul. Logo, um Estado, dois povos, os palestinos poderão votar, os palestinos poderão ter seus representantes no parlamento israelense. Essa seria uma solução viável. Pelo menos é a solução, é o que apontam a maior parte dos especialistas, da maior parte das pessoas que estão envolvidas neste debate há muitos anos. Mas isso é viável? Não sei. Israel nunca vai abrir mão, né? Se Netanyahu é capaz de chegar na reunião das Nações Unidas e apresentar o mapa de uma grande Israel, que seria quase a mesma coisa que o Estado Islâmico, né? Então, só fazer esse breve parênteses. O Estado Islâmico, né? O ISIS, ele queria fazer um grande Estado Islâmico, tomando toda a região do Levante, Síria, Iraque, enfim, pegando uma ampla região para fazer um grande Estado, como se fosse um império, né? Ali, daquele grupo. Israel tem a mesma proposta. Por isso o avanço sobre o Líbano, por isso o avanço sobre a Síria, por isso essa sanha de tomar todos os territórios palestinos. E é isso. Netanyahu mostrou isso na ONU. Não é segredo, entende? Então, são muito conflitantes os desejos de ambas as partes. E finalizando, Trump. Quando eu disse que Trump poderia parar essa guerra, não tinha nenhuma intenção, e não tenho, segundo entendo, obviamente, de dizer, nossa, Trump vai fazer a paz, os palestinos agora vão viver felizes e sorridentes. Não, Trump tem outros projetos. E um desses projetos é a grande questão da reconstrução de Gaza. A reconstrução, gente, é muito dinheiro que vai ser jogado ali. Então, empreiteiras estadunidenses vão trabalhar nessa reconstrução, e isso faz parte do plano de Trump, né? De fazer a América grande de novo, ou seja, de jogar dinheiro em uma região e depois receber esse pagamento de volta, como aconteceu na Europa, ali com o plano Marshall, né? Então, essa ideia de um novo plano Marshall, um plano Marshall para a Ucrânia, um plano Marshall para a Palestina, é o que Donald Trump espera. Mas sob que marcos? Esse é o ponto. Então, possivelmente, o que Donald Trump, o que Israel vão pleitear aí é o congelamento, ou seja, fica tudo como está, as fronteiras ficam assim, a Palestina fica dividida, né? Porque hoje uma pessoa que mora na Cisjordânia e tem parentes em Gaza não consegue fazer cruzar, né? Porque tem que cruzar por dentro do Estado de Israel, não consegue se comunicar. Algo parecido, só para fazer uma analogia, considerando todas, entendeu? É simplesmente uma analogia. Mas é mais ou menos como a questão do muro que divide as Coreias. A família dos dois lados e elas não podem se reencontrar. Então, isso vai ser o grande desafio. O desafio está colocado. Eu não tenho condição, e aí me demorei bastante para dizer, mas eu não tenho condição de dizer sim, vai haver dois estados, ou não, teremos um estado único, um estado, tipo, sei lá, algo como uma nova Israel, provavelmente não seria com esse nome, onde os dois países, os dois povos serão contemplados. As duas coisas parecem, neste momento, fora da realidade. Então, a terceira parte do acordo, e o Qatar diz, sempre estaremos ao lado da Palestina, e os palestinos dizem, nós não aceitaremos a divisão do território, nós queremos a unificação, Cisjordânia, Gaza. Então, tudo isso vai ser de uma dificuldade, complexidade imensa, um longo debate político, contemplando muitas visões opostas, num momento em que Israel está totalmente tomado pelo fascismo, pelo neonazismo, entende? Então, assim, qualquer negociação com o Estado de Israel vai ser muito difícil. E não há alguém, eu digo, no mundo, capaz de deter Israel, né? Não existe uma ONU que seja capaz de chegar para Israel e dizer, toque, 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 agora vocês vão ter que dividir este Estado com os palestinos, ou então agora vocês vão devolver as terras que foram roubadas. Então fica difícil acreditar e mesmo pensar como que isso vai se dar. Mas
O acordo tem um prazo de 60, é mais de 60 dias, né? Ou são 60 dias? Eu acho que o total são 60 dias, parece, o cessar-fogo. Então, hipoteticamente, dentro de 60 dias, a gente vai ter esse debate aí de forma bastante ampliada, né? Veremos. Gui, a gente está chegando aqui já perto do final. Só queria ressaltar uma coisa. Para muita gente está comentando, também vi um comentário lá no Twitter sobre isso, aqui no vídeo, né? Olha o título da nossa matéria: Acordo histórico ou promessa vazia. Palestinos avaliam anúncio de cessar fogo entre Israel e Hamas. Onde está a barrigada aí? A gente não afirmou em nenhum momento, inclusive é uma coisa que até uma conversa aqui de bastidor com o Guilherme, falei, Guilherme, eu acho que esse título aqui talvez ele esteja pegando as pessoas pelo âmago, porque tá todo mundo muito ansioso, todo mundo querendo muito isso, mas a gente não diz nem no título, se você parar para ler, analisar, refletir aqui. E aí no texto, a gente até antevê, é porque assim, gente, tem que entender como funciona o jornalismo independente. Temos o Guilherme aqui durante horas e horas, pegando depoimento de um, pegando depoimento de outro. Vanessa ali fazendo a edição em simultâneo. Então, a nossa matéria acaba saindo, sei lá, 2 horas antes de Israel atacar novamente. Mas a gente está a tarde inteira trabalhando nisso. Então, a gente anteviu o que ia acontecer pelos depoimentos que a gente tem no texto. Então, é muito importante você... Sim, curtiu lá o conteúdo, mas clica na matéria, dá uma lidinha, pelo menos na linha fina, para a gente ter um parâmetro de críticas que fique mais razoável. E aí não estou querendo combater ninguém que está falando que a gente cometeu algum erro e tal, mas é só porque o texto não diz o que vocês estão achando que ele diz. Então parece que talvez não tenham lido tão bem assim.